Vamos, por favor, abrir a Bíblia aí em Romanos capítulo 8. O livro de Romanos 8. E a partir do versículo 7, diz assim, Romanos 8, aliás, a partir do versículo 6, 8 e 6, diz assim, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito, Espírito com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo, o pendor do Espírito para a vida e paz. Pendor para a carne é a tendência para os sentimentos do coração. Pendor para a carne é pendor para os desejos pessoais, as vontades pessoais. Quando nós insistimos em atender aos caprichos da nossa carne, ou, em outras palavras, quando nós insistimos em atender aos caprichos do nosso coração, então isso tende para a morte. Os caprichos do coração tendem para a morte. É simples você entender isso. Quantos casamentos são feitos na base do coração? Todos eles. E quantos permanecem? Então o coração é desesperadamente corrupto. O coração é desesperadamente corrupto e enganador. Ele engana, ele ilude, ele faz a pessoa tomar a decisão que acha que é certa, a decisão que ele tem certeza, dá certeza de ser a decisão certa, mas no final é uma decisão errada, porque são coisas da carne, coração, carne, vontade própria, tudo é a mesma coisa. Mas a do Espírito, quer dizer, quando fala os pensamentos do Espírito Santo, dizem respeito aos pensamentos, ao raciocínio, segundo a palavra de Deus, ao raciocínio, aos pensamentos, segundo a palavra de Deus, não aos raciocínios segundo o mundo, segundo a filosofia do mundo, mas segundo os pensamentos de Deus. E eu queria que você soubesse uma coisa: Deus se torna fraco para com aqueles que não dão atenção à sua voz. Deus é fraco para com aqueles que resistem aos seus pensamentos. Por outro lado, o diabo se torna forte para com aqueles que dão ouvidos à sua voz, que obviamente fala ao coração, instrui o coração. O diabo é quem instiga o nosso coração ser inclinado para determinadas coisas que vão, obviamente, trazer a morte. Então, aqui, o Espírito Santo, através de Paulo, diz:
a tendência da carne, quer dizer, da vontade do coração, dá para a morte. Mas o do espírito, tendência para o espírito, quer dizer, para as coisas de Deus, quando você investe nas coisas de Deus, quando os seus pensamentos são voltados para Deus, então você investe na sua vida. Você investe na sua vida. É simples você entender isso. Se você assiste filmes de violência, você se torna violento. Ou não é? Sim ou não? Vou falar outra coisa. Se você assiste filmes românticos, você fica romântico. Sim ou não? Depende do que você assiste, do que você vê. O que nós vemos enche o nosso coração e provoca, traz uma reação de acordo com o que nós assistimos. Então, os nossos olhos trazem informações para o nosso coração que impõem a sua vontade, é a inclinação para a carne. Por outro lado, se nós investimos nos pensamentos de Deus, se nós lemos a Bíblia, é por isso que Deus fala para a gente estar lendo a Bíblia, meditando na palavra dele, para que nós possamos receber sabedoria que vem de Deus. Porque ele, como pai, quer o melhor para nós. Ele é pai, como nós somos pais e queremos o melhor para os nossos filhos. Então ele nos dá a palavra que vai nos dar sabedoria para saber tomar a decisão certa, para escolher a coisa certa. É isso que vai acontecer. E quando nós ouvimos a palavra, o conselho de Deus, os conselhos de Deus, e praticamos-los, então nós vamos colher os frutos dessa obediência. Compreende o que eu estou falando? Que no fundo, quer dizer o seguinte: é a mesma coisa, você chega para o seu filho e diz assim: filho, não ande com esses rapazes aí, porque não são bons elementos, eles vivem uma vida irregular, então você evite esses garotos. Mas o seu filho diz: não, eu gosto deles, eles são meninos bons, enfim, eu gosto deles. Então, o que vai acontecer? Aqueles rapazes vão acabar levando o filho para o caminho do mal, porque o filho desobedeceu o pai. Não é assim? É ou não é? Não é o que diz o ditado popular? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. É verdade. Então, Deus também, na pessoa do Espírito Santo, dirige o seu povo, os seus filhos, de acordo com a sua palavra, com os pensamentos dele. Então, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, que é a palavra dele, e obedecemos, nós estamos plantando para o futuro, nós estamos investindo no nosso futuro. E, obviamente, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós vivemos uma vida disciplinada. Vida disciplinada. Isto é, eu não vou em tal lugar porque aquele lugar ali não é um ambiente meu, não é um ambiente propício daqueles que são de Deus. Então eu vou evitar aquele lugar. Quer dizer, no fundo, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou disciplinando a minha conduta. E, obviamente, eu vou colher os frutos dessa disciplina, porque você sabe que a disciplina é justiça. Se eu, ao contrário de ouvir a palavra de Deus, dou vazão às inclinações do meu coração, porque o meu coração quer entretenimento, o meu coração quer satisfação. Então,
obviamente eu vou colher os frutos dessa desobediência. Então, nesses lugares, nesses ambientes hostis à obra de Deus, à fé cristã, eu vou cair na gandalha e, obviamente, vou colher os frutos disso aí. E quem escolhe? É você. Você que escolhe a sua vida, o seu futuro. Sou eu que escolho o meu futuro. É questão de inteligência. É questão de inteligência, de sabedoria. Tudo bem, quando a pessoa é criança, ela não sabe o que escolher certo. Mas, se essa criança é educada, disciplinada de acordo com a palavra de Deus, então ela vai colher os frutos dessa obediência, se obedecer. Então Paulo fala, o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Então ele continua dizendo aqui, por isso o pendor da carne, o quê? É inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Quer dizer, se a pessoa não está sujeita à lei de Deus, à palavra de Deus, à disciplina de Deus, como Deus vai agir na vida dela? Como? Então Deus se torna impotente na vida dos desobedientes, dos rebeldes. Ele se torna incapaz na vida daqueles que rejeitam os seus conselhos. Da mesma forma como nós. Nós podemos ter todo o poder, o dinheiro do mundo, mas se os nossos filhos não quiserem obedecer a nossa palavra, o que vai adiantar esse dinheiro todo? Nada. Se os filhos não ouvem os nossos conselhos, o que a gente pode fazer? Nada. A gente fica impotente. Ou não é? Você só pode ajudar o seu filho quando o seu filho vem caído, prostrado, olha, desesperado, em prantos, em frangalhos, e pede ajuda. Meu pai, me ajuda porque eu estou precisando. Aí sim você pode ajudá-lo, porque aí ele está numa situação de ouvir e obedecer. Mas enquanto isso, nós não podemos fazer nada. E Deus também se torna impotente diante dos problemas que as pessoas apresentam, quando não ouve a voz dele. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Vós, porém, Paulo está falando com quem? Com os cristãos de Roma, naquela altura. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Eles estavam na fé cristã. Eles tinham se convertido à fé cristã. Eram pagãos, mas tinham se convertido à fé cristã. Então Paulo diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quando nós enfatizamos o Espírito Santo, você receber o Espírito Santo, você ser batizado com o Espírito Santo, você buscar o Espírito Santo, você lutar por isso sobre todas as coisas. Eu sei que todos temos problemas, mas qual o maior problema seu? O maior problema seu não são os problemas econômicos, os problemas de saúde, o problema familiar. Não, o maior problema que você tem, se você não tem o Espírito Santo, o maior problema que você tem é a falta do Espírito Santo. Então você tem que investir, você tem que buscar, você tem que trabalhar em cima disso, você tem que lutar, você tem que martirizar a sua vontade, quer dizer, a sua carne, você tem que controlar-se a si mesmo, você tem que negar a si mesmo, sacrificar o seu eu para
que você possa receber o Espírito Santo. Se você não fizer isso, não vai haver derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Não é por exemplo, eu gostei dessa palavra, eu quero receber o Espírito Santo, é uma boa ideia. Aí você vem na igreja para receber o Espírito Santo. Então você vem na quarta, você vem no domingo, nesses dias você está aí desejando o Espírito Santo. Mas nos outros dias, você continua vivendo de acordo com a sua carne, de acordo com a sua vontade. Então como é que o Espírito Santo pode vir em você? Não pode, não pode. Porque você tem que trabalhar, lutar todos os dias, 24 horas por dia, negar a sua própria carne, para que então você esteja preparado para receber o Espírito Santo quando vier na igreja. Entendeu o que eu estou falando? A sua busca do Espírito Santo não pode ser apenas na igreja. Não pense que você chegar aqui e falar, ó Deus, ó Jesus, Senhor, eu quero o teu Espírito. Isso vai acontecer automaticamente. Não, você tem que vir trabalhando em cima disso. Por exemplo, você quer o Espírito Santo, receber o Espírito Santo para domingo que vem, então essa semana você determinar, não, essa semana eu vou lutar para que não venha satisfazer a minha carne, para que domingo eu possa receber o Espírito Santo. Então, essa semana eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo que eu gosto de fazer, eu não vou fazer. Então você investiu essa semana. Então domingo que vem você recebe o Espírito Santo. Mas se você não receber o Espírito Santo domingo, é porque você não foi preparado, você não estava preparado. Então você vai continuar nessa corrente de não fazer a vontade da sua carne. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Eu estou falando isso para o seu próprio bem. Se você quiser fazer, amém. Se você não quiser fazer, o problema é seu. A vida é sua, não é minha não. Desculpa lá, se você se sente ofendido, mas essa é a realidade. Nós estamos mostrando para você o caminho. Agora, se você não quiser, paciência. A vida é sua. A colheita amanhã é sua, não é minha. Se você quiser ter a salvação, se você quiser garantir a sua salvação, você tem que receber o Espírito Santo. Porque se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Não é dele, mesmo frequentando a igreja, mesmo sendo um oficial da igreja, pode ser pastor, pode ser obreira, pode ser o que for. Se não tem o Espírito Santo, não pertence ao Senhor Jesus. Mas eu dou minha oferta. Você pode dar toda a sua vida, você pode dar tudo que você tem. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem nada, você é vazio, você é pobre, miserável e nu. Por isso, é importante que haja esse desprendimento. E as pessoas que recebem o Espírito Santo são aquelas que são sinceras. Deus, eu estou no pecado, mas eu não quero esse pecado, eu não quero viver essa vida. Por favor, me ajude, me liberte, tira de mim esse peso. A pessoa então busca, ela deseja, ela almeja, ela investe, ela luta, ela geme, ela sacrifica a sua vida, ela sacrifica a sua vontade, mas em compensação ela recebe, porque ela está buscando as coisas de Deus. Eu queria fazer uma oração em favor das pessoas que estão aqui, que dizem assim, bispo, eu quero o Espírito Santo, eu quero fazer um pacto com Deus esta manhã. Fazer um pacto. Eu quero entregar minha vida. Eu me comprometo deixar a minha carne de lado, as minhas vontades de lado, os meus erros, os meus pecados. Eu começo a viver a partir de agora. Eu quero começar uma nova vida com o Senhor Jesus. Se você quiser, vem aqui na frente. Eu vou orar para você.